Tudo bem? Espero que sim. Então vamos para mais uma aula de aula de filosofia. Então peguem a apostila lá na página 15 para a gente continuar o nosso conteúdo. Hoje o nosso título, é evitar enganos. Peguem lá, vou começar. Anteriormente, você refletiu sobre a importância da verdade. Observou ainda situações em que alguém foi enganado por uma mentira e conheceu exemplos de fantasia presentes em obras que podem representar o que é de mentira. Tudo isso mostra que, para não nos enganarmos e confundirmos o que é verdadeiro com o que não é, necessitamos pensar a respeito daquilo que percebemos e daquilo que os outros dizem. Os sentidos e o pensamento podem ajudar a evitar esse tipo de engano. Entretanto, também podem levar as pessoas a se enganarem. Afinal, por meio dos sentidos, elas nem sempre percebem as coisas como realmente são. Além disso, por falta de atenção ou de informações, as pessoas podem se enganar quando interpretam o que percebem. Nas próximas páginas, você poderá experimentar enganos provocados pelos sentidos e pensar mais sobre esse assunto. Então vamos lá para a página 16. Lá no título onde diz vamos brincar? Você já ouviu falar em ilusão de ótica? Já ouviram falar sobre isso? Ilusão é imaginar, ver algo como que realmente não é. E ótica está ligado à visão, ao olhar, Então é uma ilusão criada pelos nossos olhos. A prof sempre fala, usem as palavras a favor de vocês. Ilusão, iludir, ótica, vem de olhos. A ilusão que os olhos nos causam. Esse é um tipo de engano de percepção, ou seja, de engano provocado pelos sentidos. Por quê? Porque a visão é um sentido do corpo humano. A ilusão de ótica leva as pessoas a ter impressões falsas sobre alguns aspectos da realidade percebidos por meio da visão. Essa experienciazinha vocês podem estar fazendo na casa de vocês, mas se não quiser fazer, não tem problema, porque ali no livro a gente já tem uma percepção do que acontece com esse copo d'água. Mas a prof vai ler, tá? Número 1. Com a ajuda dos seus familiares, vocês podem realizar uma experiência de ilusão de ótica na sua casa. A experiência requer as orientações de um adulto e os seguintes materiais: um canudo do tipo normal, convencional, um copo transparente com água. Caso o copo seja de vidro, tomem cuidado para não quebrá-lo, pois esse material é cortante, então sempre tomar muita precaução e muito cuidado. Mergulhem o canudo na água e nas linhas seguintes escreva qual foi a ilusão de ótica gerada por essa experiência. Lembrando, se quiserem fazer em casa aí com os familiares, façam. Ou se quiserem apenas acompanhar pela imagem do livro, também está valendo, porque a gente já consegue ter ilusão de ótica aqui pela imagem do livro. Então, você vai me dizer, você vai olhar para esse copo com canudo e vai escrever que tipo de ilusão essa imagem trouxe, essa experiência trouxe. Que ilusão gerada foi essa? Então, você vai relatar aí escrevendo. Número 2. Use estas imagens para brincar de ilusão de ótica com seus amigos e familiares. Será que eles vão acertar as respostas de cada pergunta? Então, nós temos ali duas imagens. Qual é o animal escondido no ambiente representado na primeira imagem? Tem um animal escondido na primeira imagem, que às vezes, olhando de primeira, a gente não consegue identificar. Então, os nossos olhos vão se enganar, vão nos iludir. Então, a gente vai ter que tentar identificar que animal é esse. Vocês podem também estar mostrando para as pessoas aí da casa de vocês para ver se elas acertam. B. O que foi representado na segunda imagem? Vou dar uma dica. Vocês podem olhar mais de perto, se afastar, olhar mais de longe, para você ter vários ângulos na hora de olhar essas imagens. Que os ângulos, às vezes, eles vão te ajudar a ter uma percepção maior, ok? Então, vamos lá para a página 17.
7. Número 3. Observe essa imagem que provoca uma ilusão de ótica. A. Qual é a ilusão de ótica provocada pela imagem? O que vocês conseguem identificar na imagem olhando assim? Ela é uma ilusão. A gente olha, a gente vê uma coisa, mas a gente sabe que não é bem isso não. Que ela tem uma coisa diferente, aí ela foi projetada diferente. E de que maneira o fotógrafo conseguiu obter essa ilusão de ótica? Então, na A e na B, vocês vão apenas pensar sobre isso, não precisa responder, ok? Então, olhem ali para a imagem, que tipo de ilusão você teve ao vê-la e como que você acha que o fotógrafo conseguiu, realizar essa foto, essa imagem. Certo? Lá na página 16, vocês vão responder, tá? Na A e na B. Coloca do ladinho ou embaixo. Que a resposta ela nem é comprida, né? Então, ela cabe ali, pode deixar ali, que depois na hora de corrigir, você vai olhar. E lá na 3, somente para pensar. Conectando com. Continue testando suas percepções e seu modo de interpretá-las. Para isso, observe e comente as imagens a seguir. Reproduções de 2 autorretratos. O primeiro é do artista holandês Vincent van Gogh, segurando uma paleta de tinta. O segundo é do artista espanhol Eloy Morales, com o rosto coberto de tinta. Preste atenção nos detalhes, nas semelhanças e nas diferenças entre as duas obras. Então, observem a primeira foto e a segunda foto. Lembrando que as duas são autorretratos. Número 1. Responda as seguintes perguntas em relação a cada imagem. O artista produziu o autorretrato por meio de pintura ou de fotografia? Explique sua resposta. Na primeira imagem, é um autorretrato que foi feito pintado, à mão, ou foi tirado foto? E aí, pensem aí. Explica aí sua resposta, o que você identificou aí nessa imagem. Vamos lá para a página 18. Os 2 autorretratos que você observou na página anterior foram produzidos por meio da pintura. Em sua obra, Van Gogh empregou um estilo próprio que, com base nas cores e pinceladas fortes, procurava expressar emoções. Morales, por sua vez, empregou um estilo chamado hiperrealismo, no qual as figuras são pintadas com tanta perfeição que parecem ser fotografias. Observe-as novamente. Gente, então essas 2 imagens foram pintadas à mão. Não foi que aqui na segunda imagem do Eloy Morales, que ele passou tinta no rosto e tirou uma foto. Não é uma fotografia, é uma pintura, é feito à mão, ok? Assim como a do Vicente também, todas pintadas, pinceladas à mão. Porém, a técnica de Morales, ela tem a técnica do hiperrealismo, onde se torna a imagem mais realista, mais próximo ao original. 2. Responda as seguintes perguntas. Ao observar as imagens da página anterior, você percebeu que ambas eram reproduções de pinturas ou se enganou? Pensando que a obra de Morales era uma fotografia, explique sua resposta. B. Você já conhecia pinturas com estilo semelhante ao de Van Gogh? E pinturas com estilo semelhante que Morales empregou? Conhecer ou não esses estilos influenciou o modo de como você interpretou cada uma dessas imagens? Então, quando você olhou pela primeira vez, você teve uma interpretação. Depois que você soube da verdade, você viu que a sua interpretação talvez estava errada ou talvez não. A prof. aí não sabe o que vocês pensaram a respeito disso. Mas isso fez com que você refletisse sobre aquilo que você vê e aquilo que realmente é, como que você pensa a respeito disso. Então, no número 2, gente, vocês só para pensarem e refletirem, não precisa escrever também, ok? Só para vocês pensarem aí. Lápis na mão. Número 1. Converse com seus familiares sobre alguns enganos de percepção que vocês já cometeram ou presenciaram. Depois de conversar conforme proposto na atividade 1, escreva no quadro a seguir exemplos de enganos relacionados aos 5 sentidos. Então, quais são os nossos 5 sentidos?
visão, audição, tato, paladar e olfato. Então, vocês vão conversar a respeito de enganos que você teve de percepção e como que foi. Por exemplo, vou contar algo que aconteceu comigo hoje. Parece que eu ouvi alguém me chamar Ju, só que na verdade foi um engano, ninguém havia me chamado. Então, foi um engano de o quê? Audição. Minha audição me enganou. Então, vocês vão colocar exemplos ali de enganos que você já teve nesses sentidos, na visão, audição, tato, paladar e olfato, ok? Muito bem. Então, vamos lá para a página 19. Vamos falar sobre dúvidas. Há momentos e situações na vida em que as pessoas ficam em dúvida se devem ou não acreditar naquilo que os outros dizem ou naquilo que percebem em torno delas. Afinal, o que se ouve ou se percebe pode ser verdadeiro, mas também pode ser uma mentira, uma fantasia ou um engano. Por isso os filósofos dão muito valor às dúvidas, né? Sempre eles levam muito a sério, né? O ter dúvida, ou saber se aquilo realmente é e tal. Então, agora vamos lá para o olhar de filósofo. O filósofo René Descartes viveu há mais de 300 anos na França. A pronúncia de René Descartes é René Descartes. Ficou muito conhecido por suas dúvidas e investigações em busca de certezas. Tudo começou porque difícil, né, gente? A gente tá escrito de um jeito, a gente tem que pronunciar do outro, então vamos corrigir, tá? Descartes percebeu que muitas vezes os sentidos o enganavam. Também descobriu que já havia acreditado em afirmações que não eram verdadeiras, em histórias que não passavam de fantasias. Por causa disso, ele tomou uma decisão: duvidar de tudo o que percebia e de tudo que lhe diziam. Desse momento em diante, o filósofo afirmou que só acreditaria em algo depois que pudesse comprovar que isso era verdadeiro. A escritora brasileira Maria de Nazaré Agra Hassen escreveu um livro em forma de versos, em que apresenta os pensamentos que levaram Descartes à decisão de duvidar. Leia alguns trechos desse poema. Então, gente, Descartes, ele duvidava de tudo. Todas as informações que chegavam até ele, tudo que ele ficava sabendo. Então, tudo era dúvida para ele. Ele ia a fundo para saber se aquilo realmente era verdade. Então, agora nós vamos ler um trecho da escritora brasileira Maria de Nazaré, tá? Ela escreveu um livro em forma de versos que representa esses pensamentos desse filósofo, ok? Então, vamos lá. Quando estou sonhando, penso que tudo é verdade. Se assim é, como vou saber que não é sonho o que acontece nessa tarde? Não tenho mais certeza de nada, se é de mentira ou é de verdade. Vejo uma poça de água na estrada. Chegando perto, não era nada. Então, será tudo uma ilusão? Então, é um trecho ali, né, da Maria de Nazaré Hassen, ok? Então, ali tem as informações, né, do trecho que foi tirado do livro. Então, vamos lá para a página 20. Estamos finalizando. Número 1. Você conhece alguém que tenha muitas dúvidas, como o filósofo René Descartes? Você conhece alguém que é bem desconfiado, assim, que duvida de tudo, que vai trazer informação para saber se é verídico? Você conhece alguém assim? Você é assim? Número 2. O que as pessoas podem fazer para tentar solucionar suas dúvidas? Converse a respeito desse assunto com seus familiares e depois registre algumas sugestões. Então, se você está com dúvida sobre uma informação, sobre determinada coisa, qualquer coisa, o que você faz para tirar essas dúvidas? Você fica com dúvidas? Não, você faz o quê para tirar essas dúvidas de dentro da sua cabecinha? Quais estratégias você utiliza? Ok, meus amores? Então, façam aí as atividades,
Já está chegando perto da prof recolher o material para fazer a correção. Lembrando que quando se tem dúvida de como escreve determinada palavra, pesquisem, procurem, escrevam certinho, tá? Não tem problema errar, mas quando a gente erra, a gente tem que saber que está errado e consertar para sempre conseguir escrever da maneira correta. Qualquer dúvida, a prof está à disposição. Beijos e até a próxima aula.